Remakes de jogos estão cada vez mais populares. Alguns são extremamente bem-vindos e outros só servem para tirar um dinheirinho dos fãs nostálgicos. Só que quando a Square Enix decidiu refazer Final Fantasy VII, foi um estouro no mundo dos games. Mas será que esse remake faz jus ao que os fãs queriam? Ou é só mais uma decepção como tantas outras? E antes de responder isso, vamos voltar só um pouquinho no tempo para entender de onde veio essa ideia. Ao contrário do que muita gente acha, a ideia de fazer um remake é muito mais antiga. A Square sempre acabava provocando os fãs e dando indício de um possível remake. Como por exemplo na E3 de 2005, em que a Square decidiu mostrar uma tech demo para Play 3 da icônica abertura do jogo. E isso obviamente reacendeu aquela chama nos fãs. Todo mundo queria ver o jogo com gráficos completamente atualizados. Mas essa espera teve realmente que esperar um pouquinho, mais especificamente 10 anos, porque foi só em 2015 que a Square Enix oficialmente anunciou que Final Fantasy VII ganharia o tão sonhado remake. E a recepção do público não podia ter sido melhor. Os fãs surtaram, a galera comemorou e os portais de games não falavam de outra coisa. Mas é o seguinte, mexer com a nostalgia dos fãs é um perigo. E aí que vem a pergunta principal desse vídeo. Seria esse remake capaz de atingir expectativas quase impossíveis que colocaram sobre ele? Será que a Square conseguiria melhorar ainda mais o que já era considerado uma obra-prima? Bom, é isso que a gente vai descobrir agora. Antes de se aprofundar mais em questões técnicas, aqui vai uma breve e bem preguiçosa apresentação sobre o que é Final Fantasy VII Remake. Esse é só o primeiro capítulo de uma reimaginação dividida em 3 partes do clássico de 97, adaptando toda a área de Midgar. Aqui a gente controla o Cloud Strife, um ex-soldier mercenário e também conhecido como o homem mais bonito do Brasil. Ele se junta ao grupo da Avalanche com o objetivo de derrubar a Shinra, uma companhia que suga toda a energia do planeta. E pra quem nunca chegou a encostar em Final Fantasy, o jogo é um JRPG de ação, com foco na narrativa e no combate. Isso dentro de uma ambientação que mistura ficção científica, fantasia e uma pitadinha de cyberpunk. É aquele clássico de vamos salvar o mundo, só que muito mais épico e muito estiloso. Mas claro, por mais que os personagens sejam muito chamativos visualmente e a história seja bem interessante, isso aí tem de monte. Na real, o que importa é, peguei o controle, será que funciona? É aí que entra a gameplay do remake, que é totalmente diferente do que a gente estava acostumado no original. A jogabilidade de Final Fantasy VII Remake é uma das melhores coisas no jogo. Diferente do clássico, aqui tem uma pegada bem mais de ação, quase um hack and slash, mas sem perder o lado estratégico da parada. E sem dúvida o grande destaque é o sistema de BTA, que conforme você vai atacando, a barrinha vai enchendo. E quando você ativar, o jogo fica em câmera lenta, que aí você pode escolher lançar uma habilidade, uma magia com toda a calma do mundo, quase como se fosse um combate por turno, o que dá um brilho muito mais interessante pro combate. É uma quebra de ritmo muito boa, saindo do lado mais frenético pro mais calmo e estratégico. Mas se você não curte essa pausa, fica tranquilo, dá pra configurar atalhos rápidos e soltar todos os poderes sem parar o ritmo acelerado. Outro ponto importante é que você pode jogar com qualquer personagem da party, e eu já logo adianto que jogar com o Cloud e com a Tifa é sacanagem, porra, é muito divertido. Você pode escolher em até 5 personagens pra jogar, sendo eles o Cloud, a Tifa, o Barret, a Aerith e a Yuffie. O Cloud e a Tifa têm um combate corpo a corpo e bem mais frenético. O Barret e a Aerith lutam à distância, e a Yuffie é uma mistura dos dois. E a parte mais legal é que você sempre vai estar trocando de personagem. O jogo quer que você faça isso, até porque os inimigos sempre focam no membro que você estiver controlando. Então você pode atrair o bicho com o Barret e quando ele chegar em você, tu troca pro Cloud e senta a porrada nele. E jogar com todos os personagens é muito foda, você sente o combate bem mais fluido e divertido. Em geral eu gostei de usar todos, menos da Aerith. Puta merda, que combate chato. Além de lenta, ela parece muito fraca. Eu não tive vontade nenhuma de controlar a coitada. Me desculpa, Aerith, você é um anjo, só que sua gameplay é tão legal quanto comer lixo. E vai por mim.
comer lixo não é da hora. E pra finalizar o combate, assim como no original, os personagens têm os Limit Breaks e suas invocações. Os Limit Breaks continuam insanamente satisfatórios e estilosos, além de causar um puta dano. Já as invocações, elas são legais, ajudam bastante, mas não tem tanta variedade, falta um pouco mais de carinho nessa parte. Enfim, a gameplay é incrível, um dos pontos mais altos do jogo. Mas na real, o que realmente chama atenção em Final Fantasy VII é a sua história e os seus personagens. Só que no remake, eles conseguiram fazer jus a isso? Bom, sim e não, mas calma que eu vou explicar. Basicamente, a história do remake é ao mesmo tempo uma adaptação fiel e uma reimaginação. A base da história segue os eventos do clássico, só que agora com muito mais conteúdo, muito mais diálogo e cenas que simplesmente não existiam no original. E sinceramente, nisso a Square mandou bem demais. As cutscenes são insanas, os personagens têm muito mais tempo de tela e com isso tudo fica mais impactante e envolvente. E na real eu não tenho nada a reclamar de como eles ampliaram o núcleo principal do jogo. E o núcleo, porque tem umas coisas que são foda. Mas eu adorei cada detalhe extra que eles colocaram nas partes principais. Porra, os Turks, que no original eram só legaizinhos, aqui são inimigos muito mais legais e bem mais marcantes. O verdadeiro problema na parte da história desse remake é o ritmo. Sem dúvidas é o calcanhar de Aquiles desse jogo. Como eu já disse antes, o remake adapta só uma parte do jogo original, a parte de Midgar, que no clássico tem uma duração de mais ou menos umas 6 horas. Aí o remake pegou essas 6 horas e transformou simplesmente em 32 horas. Que é aproximadamente 5 vezes mais extenso. E pô, rapaziada, dá pra ver logo de cara que isso ia dar merda, não tem a mínima condição. Eu acho que nenhum conteúdo adicional no mundo justifica um aumento tão grande assim. Mas calma aí, vamos entender isso melhor. O que eles fazem pra esticar tanto o jogo? O que o remake realmente erra é em transformar missões que no clássico duravam minutos em capítulos inteiros, sendo que muitas vezes esses capítulos eram esticados com puzzles extremamente arrastados e várias tarefas adicionais sem graças. E os puzzles principalmente são o que mais me incomodou no jogo. Eles em geral são vários puzzlezinhos de cenário extremamente ridículos, muito fáceis e chega a ser tão óbvio que te incomoda. E o resultado disso não podia ser outro. Tem vários momentos em que o jogo quebra totalmente a imersão só pra enrolar um pouquinho mais. E é claro que tem adições boas, como a visita na Cidade Alta ou o icônico capítulo no Honeybee, mas ao mesmo tempo tem alguns que são só torturantes. Tipo aquele capítulo do esgoto que é lento pra caramba, ou pior ainda, aquele capítulo que você tem que reativar os reatores de luz lá, um bagulho, pô, que coisa chata, sei lá, insuportável. E isso na real é bem frustrante porque o potencial tava todo ali. Ao invés de ficar inventando essas enrolações artificiais, eles podiam ter investido bem mais na parte social de Midgar. Pô, imagina explorar ainda mais a desigualdade dessa cidade, onde os ricos literalmente vivem em cima dos pobres. Isso sim teria deixado a história muito mais rica. Mas não, vamos colocar o Cloud pra ficar procurando um gatinho perdido. É isso que o público quer. Pra quem nunca jogou o clássico, talvez não se incomode tanto, mas pra quem já conhece a obra original, a sensação é que o jogo atrasa de propósito alguns momentos que todo mundo tá ansioso pra ver. E é por isso que mesmo que o remake tenha sim vários momentos incríveis, essa enrolação artificial acaba decepcionando muito. Eu acho que se a Square tivesse mantido a história num escopo menor, esse jogo beiraria a perfeição. Mas apesar dos problemas de ritmo, uma das coisas que mantém a história viva do início ao fim são os personagens. O grupo principal é a alma desse jogo, e nesse remake eles receberam uma atenção absurda. Todos os personagens ficaram ótimos, eles são muito carismáticos e cada um teve o seu momento de destaque. Até personagens mais figurantes como o Biggs, o Ed e principalmente a Jessie, que no jogo original eles deviam ter, sei lá, umas 5 linhas de diálogo, ganharam muito mais importância narrativa. A Jessie, por exemplo, que no original era praticamente esquecível, aqui ela se tornou uma das mais marcantes. E os personagens principais eu acho que eu nem preciso falar nada, né? A Aerith, a Tiff e o Red são excelentes coadjuvantes, são personagens secundários muito bons e com certeza vão fazer você se apegar
pegar neles. Embora eu ache que no Rebirth eles vão ter um tratamento ainda mais especial. E já o Barret, pô, pra mim ele foi o que roubou a cena dos personagens secundários. A personalidade forte dele, meio irritado, mas ao mesmo tempo fazendo umas gracinhas, uma piadinha aqui e ali. E principalmente a relação com a filha dele, que é muito fofa, fez com certeza o Barret ser um dos melhores personagens do Final Fantasy VII Remake pra mim. Mas assim como eu falei no meu vídeo do clássico, é impossível falar sobre Final Fantasy VII sem citar o Cloud e o Sephiroth. O Cloud continua excelente, eu adoro como o jogo brinca com a personalidade, que ele é um cara marrento, fodão, descolado, mas ele é sempre colocado em situações desconfortáveis. Isso, além de humanizar mais o personagem, deixa sua mudança de personalidade bem mais natural. Os flashes de memória que o Cloud vai ter durante o jogo são uma das minhas adições favoritas, sem dúvida. Sempre que acontece, você fica curioso sobre o que ele tá tentando lembrar e por que algumas palavras e pessoas causam esse gatilho nele. Quem jogou o original, eu acho que vai amar essa adição. E pra quem não tem ideia do que se trata, meu amigo, eu já posso te antecipar que você não perde por esperar. Já o Sephiroth é uma baita surpresa no remake, porque no original ele aparece pouquíssimo até metade do jogo. Só que aqui ele é muito mais presente, ele passa o jogo inteiro colocando terror na mente do Cloud. Você nunca sabe se ele tá alucinando ou se é realidade. Pô, meu mano, Cloud não tem sorte. Além de ser todo traumatizado, agora ele ganhou um Stalker. Puta merda. Mas enfim, o Sephiroth é uma das melhores, se não a melhor coisa do jogo. Ele tem uma personalidade muito marcante, um visual muito imponente e uma gostosura fora de série. Pô, foi mal, velho. Caralho, que cara bonito, mano. E todas as aparições dele são aterrorizantes. Eu tenho com certeza que parabenizar o voice acting dele. Tanto o dublador japonês quanto o inglês mandaram bem demais. Pra mim, a melhor cena do jogo é aquela que o Sephiroth fala no ouvidinho do Cloud. Nani? Deixa o like no vídeo. Enfim, são dois dos personagens mais icônicos da história dos videogames e felizmente a Square não errou em nada neles nesse remake. E claro, falando de um remake, também não dá pra esquecer de citar os gráficos, que de longe é a mudança que mais chama a atenção do jogo, e obviamente é infinitamente melhor que no original. Chega até a ser covardia fazer uma comparação. Graficamente o jogo se sai muito bem, a modelagem dos personagens é ótima e todos os visuais mostram muito da personalidade. As animações tanto em cutscenes quanto nas lutas são perfeitas, e a ambientação também é absurda. Andar por Midgar te faz sentir o peso daquela cidade. Sinceramente é tudo o que você espera de um jogo mais atual, ele passa de ano com sobras em todos os quesitos. O único problema que eu notei mais é que em alguns momentos o jogo fica absurdamente claro do nada, e não é bobagem, é claro o suficiente para incomodar os olhos. Eu não sei o que acontece, mas parece que a Square quis tacar um flashbang nos jogadores. Mas tirando isso, eu só tenho elogios para a parte gráfica, realmente ficou muito bom. E geralmente os gráficos bonitos ficam ainda melhores quando são acompanhados de boas músicas. E aqui, obviamente, a Square acertou. Pô, é óbvio, a Square é uma máquina de fazer trilha sonora. Eu não quero nem me alongar muito, porque é chover no molhado falar que a trilha sonora desse jogo é uma banger absurda. Mas cada nota musical parece que foi composta pelos anjos. Pô, é um absurdo, como praticamente todas as músicas são icônicas e casam perfeitamente com a ambientação do jogo. E não satisfeitos em fazer músicas boas, eles sabem o momento de usar elas. Eu adorei como desde o início do jogo eles ficam ameaçando tocar aquela musiquinha clássica do Sephiroth, mas eles nunca chegam a tocar. Só pro final do jogo, quando ela explodir tocando no seu ouvido, você ter uma crise mental e quase transcender a matéria ouvindo ela no meio da luta. Pô, é muito épico, não tenho o que falar, é incrível. A trilha sonora de Final Fantasy VII sempre vai estar no topo do Olimpo dos videogames, e o remake ele só reforça isso. E com tudo isso na mesa, a gente volta pra pergunta principal. O remake faz jus ao clássico de 97? Bom, na minha opinião, Final Fantasy VII Remake é um caso meio incomum nos videogames. Eu diria que é uma excelente decepção. É um jogo incrível, mas por conta de decisões ruins no ritmo da história, acaba tendo momentos bem frustrantes. Pra mim, o maior pecado desse jogo é não substituir totalmente o original. Porque sinceramente, essa devia ser uma premissa básica de qualquer remake. Ser bom o suficiente para que a experiência original seja totalmente opcional. Que nesse jogo não é o caso.
tanto por causa das enrolações chatinhas, quanto porque a história tá sendo dividida em 3 partes em jogos diferentes, que até hoje não terminaram de lançar. Mas mesmo assim, eu adorei esse jogo. Eu recomendo ele pra diversas pessoas e principalmente pra quem não gosta de RPG por turno ou jogos antigos em geral. Mas se você não tem problema com esse tipo de jogo e quer uma experiência mais enxuta, eu não descartaria a ideia de jogar o original. Então, no fim das contas, é um ótimo jogo que teve suas falhas e seus tropeços, mas que mesmo com esses problemas, vale muito a pena a experiência. E bom, no mais é isso. Eu já fiz um vídeo sobre Final Fantasy VII Clássico e agora eu pretendo fazer vídeos sobre outros jogos da franquia. Então se tu curtiu esse vídeo, considera dar aquela moralzinha se inscrevendo pra não perder os próximos e tenta dar uma olhadinha nos que eu já fiz que eu espero que você curta. Muito obrigado mais uma vez por ter visto esse vídeo até o final e é isso. Um abração, falou!